dia a todos. Quero começar por agradecer este convite para estar aqui, para falar sobre Lutero e para refletir convosco. E particularmente honroso porque hoje, se Lutero estivesse vivo, faria 530 e tal anos, que é o dia em que ele nasceu. E, portanto, queria começar por evocar isso. Este meu tema sobre Lutero e a autoridade secular encaixa muito bem na comunicação que acabámos de ouvir. Porque, efetivamente, vou tentar aqui apresentar o pensamento de Lutero nesta matéria, na relação da sociedade civil e dos crentes com o Estado, com o poder religioso, com o poder secular. No século XVI, um movimento como o de Lutero, ou uma reforma da Igreja, nunca poderia ter sobrevivido sem o apoio político dos governantes. Lutero cedo ganha consciência dessa situação. Mas a verdade é que o seu pensamento é centrado em Cristo e na Igreja. E ele tem forçosamente de fazer incursões fora desta área, teológica ou bíblica, se quisermos, para aflorar as questões relativas ao poder temporal. E eu destaquei aqui alguns dos escritos de Lutero onde ele fala do poder temporal. E logo o primeiro é uma carta que ele dirige, um escrito que ele chama A Nobreza Cristã da Nação Alemã. Nobreza Cristã da Nação Alemã. É um escrito que ele vem em alemão e não em latim, que ele progressivamente vai deixando o latim e vai escrevendo em alemão. Penso que a partir de 25 já não escreve mais em latim, escreve só em alemão. Ele escreve em alemão A Nobreza Cristã da Nação Alemã, onde parece já estar convencido que a ruptura com o papado era inevitável. E neste escrito ele apela aos príncipes e ao imperador para pôr fim às riquezas e ao poder secular e fraudulento do papado, que ele considerava fraudulento, convocando um concílio para a reforma da Igreja. Neste escrito ele diz que a Igreja Católica Romana se defendia criando à sua volta 3 muros que ele tenta derrubar. O primeiro muro era o muro da superioridade do poder da Igreja sobre o poder secular. O segundo muro era que só o Papa tinha o privilégio de interpretar a Bíblia. E o terceiro muro era que só o Papa é que podia convocar concílios. Ora, Lutero não só vem dizer neste escrito que o Papa e as autoridades religiosas romanas não tinham nenhum poder sobre a autoridade secular, como o Papa não era o único que podia interpretar a Bíblia e conta concílios. Havia mais que exemplos na história que tinham sido convocados por laicos e pelo poder político. Para Lutero, todos são sacerdotes e a mediação da Igreja entre Deus e os homens é absolutamente desnecessária. Os homens podem aceder diretamente a Deus. Todos são ordenados sacerdotes através do batismo. Assim, aqueles que, sendo batizados, ocupam o poder civil, são também sacerdotes e o seu ofício de governantes pertence à comunidade cristã. Lutero diz que, se aos clérigos é conferido o poder da palavra e dos sacramentos, aos governantes seculares é conferida a espada e o chicote, para com eles castigar os maus e proteger os bons. E os maus tanto podem ser laicos como sacerdotes, bispos ou até mesmo o Papa. Este é o resumo deste primeiro texto, onde ele procura fundamentar a intervenção da nobreza alemã na sua reforma, na reforma que ele pretendia, e que ele pretendia que viesse a ser concretizada através de um concílio. Mas o texto central do pensamento de Lutero, que depois será alterado, mas o texto central chama-se exatamente a autoridade secular, até que ponto se lhe deve obediência. É escrito em 22, mas é publicado em 23. A autoridade secular, até que ponto se lhe deve obediência. Ora, este texto foi escrito a pedido do eleitor da Saxónia, mas é também o resultado do facto de alguns governantes alemães
terem determinado e proibido que circulassem as Bíblias e outros escritos de Lutero nos seus territórios. Então, o Lutero vai analisar neste texto esta situação. Lutero diz que os governantes foram instituídos para punir os injustos e proteger os justos. Todo o poder e a autoridade vem de Deus, como consta em Romanos 13, 1 e 2, pelo que todos os governantes, protestantes, católicos ou pagãos, devem ser obedecidos. Com tal tese, Lutero refuta a ideia de que a Igreja Católica Romana possa legitimar o poder secular, pois este vem de Deus e não da Igreja, segundo Romanos 13, nem do seu vigário em Roma, uma vez que todos os crentes são sacerdotes. No caso dos príncipes cristãos, toda a Igreja visível deve ficar sob o controle do príncipe. Este deve manter a ordem e a paz, pois se não existissem príncipes, dada a maldade do homem, decaído pelo pecado original, as pessoas destruir-se-iam umas às outras e ninguém seria capaz de sustentar a sua família, de se alimentar e servir a Deus. Portanto, mesmo nesta situação, Lutero parece que ensina a obediência completa e cega às autoridades. No entanto, neste mesmo escrito, ele diz mais qualquer coisa que eu considero relevante ler-vos para que possamos compreender a evolução do seu pensamento. Estamos aqui em 22, 23, 1522, 1523. Ele só vai morrer 20 anos em 46, portanto, ele vai fazer outras reflexões sobre a questão do poder. Então, sobre a questão das Bíblias que tinham sido proibidas, ele diz assim: em Meissen, na Baviera e na Marca, e também em outros lugares, os tiranos promulgam um decreto ordenando que todos os exemplares do Novo Testamento fossem entregues em suas repartições. O que é que os súbditos desses governantes devem fazer? É o seguinte: sob o risco de perderem suas almas, eles não devem entregar uma única página, nem sequer uma letra. Aquele que o fizer está entregando Cristo a Herodes. Os súbditos devem suportar que as suas casas sejam invadidas com violência, saqueadas, que sejam tomados os seus livros ou quaisquer outros bens. Não se deve resistir ao mal, mas deve-se suportá-lo. É claro que vocês não devem aprovar o que é feito, nem levantar um dedo ou dar um só passo para ajudá-los e favorecê-los por qualquer modo que seja, e tampouco devem obedecer. Portanto, aqui esta obediência total e absoluta parece que um pouco contida com este: vocês devem suportar tudo, não devem resistir, mas obedecer, não obedeçam. Este é já um primeiro ponto que vai depois marcar a evolução do pensamento de Lutero nesta matéria mais para a frente, não é? Mas a verdade é que ele vai sempre manter muito fortemente esta ideia da obediência às autoridades. Lutero distingue duas áreas de competência das autoridades seculares e espirituais. Por um lado, seculares, por outro, espirituais. Sendo que às seculares é sempre devida obediência, mesmo quando elas se metam em assuntos espirituais. Às autoridades espirituais não era devida qualquer obediência, uma vez que cada crente era sacerdote e profeta. Estão, portanto, aqui reunidos os argumentos para aceitar a tolerância religiosa. Estão aqui reunidos os argumentos para aceitar a tolerância religiosa. Se cada um era senhor da sua consciência, então, até a ideia de que a Igreja não deve ser mais do que uma associação particular de cristãos, não uma instituição, não alguma coisa abstrata lá em Roma ou nas sedes diocesanas, mas uma associação particular de cristãos. Evidentemente que isto é neste escrito, porque mais tarde, e Lutero escrevia imenso, muitas vezes ele não só tem posturas muito intolerantes quanto à heresia e à blasfémia, mas aqui de facto ele deixa aberta esta porta, que depois outros vão pegar nela. Ele, apesar de ter escrito muito, não escreveu tudo e deixou muito para outros, pegando nestas ideias, virem a escrever. Para Lutero, o poder secular vem de Deus, mas
mas contra o que se ensinava a doutrina medieval não vem da Igreja. Esta ideia, onde alguns vislumbram as origens da legitimação do absolutismo real, que se desenvolve na Idade Moderna e tem o seu apogeu no século XVII e XVIII, poderá-se ter muito a ver com outras influências, como Hobbes, por exemplo, pois Lutero não só acaba por fixar limites ao poder dos príncipes, como confere ao cristão o direito de avaliar a justiça da atividade dos governantes e, à luz do Evangelho, até resistir-lhe. De resto, o absolutismo real aparece primeiro nos países católicos do Ocidente e só mais tarde aparece nos países luteranos. Bom, esta posição de Lutero da obediência absoluta vai ter muita importância noutro facto que acontece e onde ele reproduz com funestos resultados esta ideia da obediência, que é a Guerra dos Camponeses, que foi falada há pouco aqui pelo Sr. Professor. Esta Guerra dos Camponeses não é a primeira que aconteceu na Alemanha, e já tinha havido outras no século XVI, mas a Guerra dos Camponeses surge 24-25, e Lutero, como uma pessoa sempre pronta a intervir na Alemanha, pela pena, a escrever e a falar, porque Lutero nunca foi eleito para nada, nunca desempenhou nenhum cargo para o qual fosse nomeado. O magistério dele era apenas pela sua autoridade moral e espiritual. Portanto, ele vai intervir e vai escrever primeiro um documento chamado Exortação à Paz, abreviadamente Exortação à Paz. E nesta Exortação à Paz, o Lutero dirige-se aos príncipes que estavam a atacar os camponeses e recomenda-lhes moderação, dirige-se aos camponeses e recomenda-lhes obediência. Vocês têm que, tal e qual como já tinha dito, a autoridade secular, neste escrito anterior de 23, ele repete a mesma coisa. Mas a verdade é que ninguém, nem os camponeses nem os príncipes, ligam patavina ao que Lutero escreve na Exortação à Paz. Então, o que é que acontece a seguir? Lutero, as coisas não ligam, e não só não ligam, como a guerra continua de uma maneira muito feroz. Então, Lutero acha que a única solução para resolver é escrever um opúsculo que tem 7 páginas, chamado Contra as Hordas Salteadoras e Assassinas dos Camponeses. E ele escreve, e a função, como ele próprio diz, a função deste texto é instruir a consciência da autoridade temporal sobre a maneira como se deve comportar. Diz ele, é a hora da espada e da cólera, e não a hora da graça. A autoridade deve proceder confiada e castigar de consciência tranquila enquanto correr sangue nas suas veias. Bom, e esta é das mais leves partes deste opúsculozito, é das mais leves partes. E eu tenho a certeza que se Lutero não tem escrito isto, o resultado da Guerra dos Camponeses teria sido igual, não tenho dúvidas. Mas a verdade é que ele escreveu isto. E a virulência deste curto escrito, confirmado por Lutero meses depois, ele depois, uns meses depois, faz outro escrito, a dizer carta sobre o duro opúsculo contra os camponeses. E ele explica porque é que diz isso, mas mantém o que disse. A virulência deste curto escrito suscitou reações de todos os lados e ao longo de todos os tempos e de todos os séculos, no mundo protestante, no mundo católico e no universo laico. Ainda hoje este texto, bem diferente da Exortação à Paz, e vimos aqui a referência que o professor Viriato Sormanho Marques faz a ele, ainda hoje este texto, bem diferente da Exortação à Paz, é usado com satisfação pelos detratores do Reformador e com tristeza pelos seus admiradores. O seu conteúdo hoje não é subscrito por nenhuma das principais igrejas protestantes do mundo, incluindo, naturalmente, a Igreja Luterana. Bom, mas esta linha, esta doutrina que ele mantém nos anos 20 do século XVI, ele vai ter que alterar. Ele vai ter que alterar porque entretanto, o imperador alemão, que era o Carlos V, que era um flamengo, que quando foi eleito imperador nem falava alemão, e acho que nunca falou, mas não tenho certeza disso. Este imperador tinha estado ausente da Alemanha nas suas guerras, volta à Alemanha, convoca uma dieta, uma reunião dos principais nobres e representantes e magistrados da Alemanha, e então ele nessa dieta, que é a dieta da Espira, em 1529,
ele vem tentar alterar as coisas. Nestes 10 anos em que o Carlos V tinha estado na Dieta de Worms em 21, ele tinha banido, tinha proclamado em 25 de maio o Édito de Worms, que bane do Império o Lutero. E vocês reparem uma coisa, desde 21, ele foi excomungado em janeiro, com a bula D7 Romanum Pontífice, e depois foi banido em maio do mesmo ano, e morreu nesta situação, excluído da Igreja, excluído do Império. Ele teve sempre que lidar com esta exclusão. Mas dizia eu que nestes anos em que o imperador esteve ausente, o luteranismo cresceu, cresceu, houve adesões em vários sítios. Depois tem ali uns mapas para mostrar, se me permitir, são 3 ou 4 imagenzitas. Cresceu, a Suécia vem aderir ao luteranismo, a Dinamarca está no mesmo caminho, a Prússia, o Ducado da Prússia, torna o luteranismo, em 1525, o luteranismo a sua religião oficial. E, portanto, é agora não só Lutero, não só o eleitor da Saxónia, nem o Landgrave de Essen, que apoiam Lutero, é um conjunto enorme de príncipes alemães. Mesmo assim, em Espira, o Carlos V vem revogar as decisões de uma dieta ocorrida em 26, que trata os luteranos já um pouco de acordo com aquele princípio do segundo o rei, assim será a religião, e vem repristinar, vem pôr em vigor, atenção que está em vigor o Édito de Worms de 21 e que Lutero é banido. Bom, isto origina o tal protesto, que também o Dr. Timóteo Cavaco já falou, e que o tal protesto, que é uma afirmação dos príncipes luteranos, de que não concordavam com estas medidas, e a partir daí alguns passam a chamar-lhe protestantes, não é? Mas o que se passa é que Ora, eu perdi-me aqui porque eu estou a tentar ser mais rápido, porque aqui o tirano é o tempo, não é? E, portanto, originaram um protesto dos príncipes. Terá sido a partir desta decisão que os príncipes das cidades luteranas, a partir da decisão de Espira, da Dieta de Espira, que os príncipes das cidades luteranas projetam criar uma aliança militar que vai preparar-se para um ataque do imperador, porque esse ataque do imperador estava iminente. A partir disto, bom, ele agora voltou a falar no Édito de Worms, revogou o que foi decidido posteriormente, agora vai atacar-nos. Carlos V, porém, ainda procurou uma conciliação, a Dieta de Habsburgo, que, tentando limar as arestas das partes católica e protestante, permitiu que fosse apresentada a Confissão de Augsburgo por Melanchthon, mas os católicos contestaram-na ferozmente com a Confutatio Augustana, e o imperador, apesar dos seus esforços, não conseguiu a reunião das duas partes. Portanto, a Igreja do Carlos V, dos territórios do Carlos V, continuaria dividida. Ao despedir-se dos membros da Dieta de Habsburgo, ele dá um prazo aos príncipes protestantes, dizer: olha, os meus amigos, os senhores têm até 15 de abril do ano que vem, de 1531, para se tornarem outra vez católicos e para cumprirem isto tudo, porque senão isto vai correr mal. Aí só tenho um minuto. Isto é já o cartão vermelho, mas de qualquer maneira, bom, perante isto e perante a iminência da guerra, a guerra não vai acontecer, não vamos perder tempo agora a analisar estes aspectos, a guerra só vai acontecer já depois da morte de Lutero. No ano em que o Lutero morre, esta guerra que está aqui anunciada, é uma guerra anunciada, é que vai acontecer, até lá há outros acontecimentos. O Lutero é quase forçado por o Filipe Desse e por o eleitor, que entretanto é o João Constante, e por o eleitor da Saxónia, a mudar a sua posição. E ele muda, primeiro,
com relutância, dizendo, bom, sim senhora, a lei está acima, a lei e a lei natural estão acima dos governantes, portanto, se eles violam a lei natural, nós podemos resistir-lhe. Mas ele chega a este ponto depois de ter já teimado e batido o pé ao João de Saxónia a dizer que tinha que se obedecer. Tinha que se obedecer. E mais tarde ele vai efetivamente até admitir a resistência armada num documento que eu vos recomendo que vocês leiam, está na internet, chama-se Carta Circular, noutros aparece como Conversas à Mesa, mas onde está o texto completo é nas Cartas Circulares, são 91 teses, onde ele, noutras edições são 70, mas pronto, mas onde ele diz que de facto é possível resistir ao imperador com uma tese estranha, é que ele o imperador não é um imperador que está ali. O que está ali a lutar e a impor é um representante do Papa. Ora, se o Papa não é a autoridade legítima, ele não deve ser obedecido. E o imperador que está ali, não na qualidade de imperador, mas como ajudante do Papa. Isto é um argumento a advogado, não é? Mas foi assim que foi usado, efetivamente, nestas cartas circulares. Portanto, eu vou já terminar e, se me permite ainda este bocadinho assim. Resumindo, a posição de Lutero. Ele repudia a ideia de que a Igreja Católica Romana tem poder para regular e dirigir a vida cristã, acatando toda a autoridade do Papa e dos sacerdotes como mediadora entre Deus e os homens. Ele repudia esta ideia. Depois, a Igreja não deve exercer o poder temporal. A Igreja é uma congregatio fidelium, sendo que só as autoridades seculares têm poder coercivo, inclusive sobre a própria Igreja. Os justos devem obediência secular, mesmo que isso lhe traga sofrimentos e danos. Devem obediência à autoridade secular, mesmo que isso lhe traga sofrimentos e danos. E, por fim, neste resumo, feito, enfim, possível ser muito melhorado, numa primeira fase, Lutero defende apenas a desobediência. Depois passa para a resistência pacífica e, no final da sua vida e do seu pensamento, ele aceita a resistência armada aos ataques. Lutero foi um homem, a resistência armada em legítima defesa, a ataques que sejam feitos contra ele. Lutero foi um homem intenso e apaixonado pelas suas ideias e ardente na defesa delas. As suas posições sobre questões políticas, fazendo embora parte coerente do seu pensamento, foram-se alterando ao longo do tempo. Mas a vivacidade desse pensamento e as portas que abriu no sentido de um mundo diferente, de um mundo mais moderno, porque a modernidade também não tem uma data certa, o mundo foi se tornando moderno, mais moderno, resulta do seu pensamento uma maior tolerância, mesmo que ele nem sempre tenha sido tolerante. Mas ele abriu as portas para que outros desenvolvessem essas ideias. Um mundo mais democrático, onde na verdade ele falava da origem divina do poder, mas abriu as portas para que o pensamento fosse efetivamente revolucionário. E um mundo com respeito pelos direitos das pessoas, da sua consciência, hoje chamamos de direitos humanos, quando, na verdade, ele muitas vezes combateu a heresia e a blasfémia, aquilo que ele considerava heresia e blasfémia. De facto, a modernidade, para tirar, e a realidade, a modernidade do Lutero justifica-se porque ainda hoje estamos a falar de Lutero neste congresso. É como se ainda ouvíssemos dizer, como em Worms em 21, Ich stehe ich und ich kann nicht anders. Eu estou aqui e não posso fazer nada diferente do que faço.